Há algum tempo, eu estava dirigindo por uma rota que já tinha percorrido mais de uma dúzia de vezes para transportar uma carga do Texas para o Arkansas. O caminhão que eu estava dirigindo naquela noite era novo para mim, pois minha cabine pessoal estava na oficina. Portanto, eu estava sendo especialmente cuidadoso e um pouco mais lento para me adaptar ao seu manuseio. Eu já esperava isso, por isso saí da base uma hora mais cedo naquele dia. Se não o tivesse feito, provavelmente atrasaria um pouco a entrega, mas isso não se compararia ao que acabou acontecendo. Era quase meia-noite enquanto seguia pela rua escura e deserta. Mantinha os olhos grudados na estrada e só desviava o olhar para verificar se estava mantendo um ritmo decente. Como havia pouquíssimos outros veículos na estrada naquela hora, geralmente isso não era um problema. No entanto, enquanto percorria um longo trecho de estrada reta, dei uma olhada rápida no meu GPS e, ao voltar os olhos para a estrada, notei algo estranho bem no meio da pista. Imediatamente comecei a diminuir a velocidade, tentando descobrir o que poderia ser aquilo à distância. A princípio, parecia que fosse apenas um pedaço de borracha de um pneu estourado espalhado pela rua. Portanto, continuei a diminuir a velocidade do caminhão, mas sem parar completamente, pois imaginei que era algo comum. No entanto, à medida que me aproximava, percebi que não se tratava de um pneu estourado. Arfei quando reconheci que havia duas pessoas deitadas de forma reta na estrada. Sabendo que não tinha tempo para parar completamente, desviei o caminhão para o acostamento e continuei a frear. Felizmente, evitei atingir qualquer uma das pessoas e consegui parar o caminhão a cerca de 20 ou 30 pés de distância de onde estavam deitadas. Levei um momento para recuperar o fôlego e me acalmar antes de sair da cabine para verificar as duas pessoas. Não conseguia entender por que estavam deitadas bem no meio da estrada, então sabia que precisava verificar se estavam bem. Como eu gostaria de não ter feito isso! Saltei da cabine do caminhão e corri rapidamente em direção às duas pessoas, que agora estavam sentadas e tentando se levantar do chão. "Vocês estão bem?", perguntei quando me aproximei, mas, inicialmente, eles não responderam. Cheguei perto da pessoa mais próxima de mim e estendi a mão para ajudá-la a se levantar. No entanto, eles tinham outros planos em mente. Agarraram minha mão e, ao se levantarem, usaram o impulso e a alavanca para me derrubar no chão. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, eu estava deitado no chão e os dois estavam de pé sobre mim. Não conseguia distinguir completamente seus rostos devido à escuridão, mas percebi que eram dois jovens. Tentei conversar com eles e perguntar o que estava acontecendo, mas, em vez de responderem, apenas olharam para mim. Olhei para cima para os dois e me perguntei como poderia retornar com segurança ao meu caminhão, mas não conseguia pensar em uma maneira. Planejava tentar falar com eles novamente, mas, ao começar a abrir a boca, senti algo duro atingindo minha nuca. A força me empurrou para frente e minha cabeça quase bateu no asfalto, mas consegui colocar as mãos para evitar. Virei-me para ver o que tinha me atingido, e foi quando vi uma terceira pessoa de pé sobre mim. Eles devem ter surgido do lado da estrada e me surpreendido. Desta vez, eu estava encarando o terceiro indivíduo quando a arma que ele segurava veio em minha direção. Ouvi um estalo e fechei os olhos quando senti minha boca enchendo de sangue. Comecei a ficar tonto e minha visão começou a embaçar quando tentei perguntar o que eles queriam, mas não consegui terminar de dizer as palavras antes de desmaiar. Eu podia sentir que estava prestes a desmaiar quando eles começaram a revirar meus bolsos. Continuei dizendo a mim mesmo em minha mente que precisava me levantar e que não podia morrer ali, mas o que era verdadeiramente aterrorizador era quão impotente eu estava. Não havia nada que eu pudesse fazer enquanto estava deitado no meio da estrada naquela noite, e a última coisa que lembro de ouvir antes de desmaiar foi o clique de uma arma. Pensei que era o fim. Estava morto. E então tudo desapareceu na escuridão. Fui surpreendido algum tempo depois, quando fui acordado por um técnico de emergência médica que estava me ajudando a entrar na parte de trás de uma ambulância. Perguntei o que havia acontecido e se tinha sido baleado. Eles sorriram e me disseram que eu ficaria bem.
Depois que desmaiei, parece que levaram meu caminhão e me deixaram no meio da estrada. O técnico de emergência médica também me contou que foi um motorista aleatório que me encontrou. Ele me viu desmaiado no meio da estrada e, como eu tinha feito, parou para ajudar. Houve uma investigação sobre o caminhão desaparecido e meu trabalho ficou suspenso por um mês. No entanto, eventualmente, voltei ao meu próprio caminhão e tudo voltou ao normal nos negócios. Cerca de 2 anos após o início da minha carreira como motorista de caminhão, acabei passando 2 semanas em que todas as noites eu estava em um hotel, em vez do meu caminhão, devido ao meu medo do que aconteceu da última vez que parei em um posto de caminhões. Eventualmente, consegui superar o medo, mas isso ocorreu somente depois de me convencer de que nunca mais ficaria naquele posto específico. Eu sei que pode parecer absurdo, mas nunca experimentei tanto medo na minha vida como naquela noite. Era o meio do verão, e eu estava transportando uma carga da Louisiana para a Virgínia Ocidental. À medida que ficava cansado, comecei a procurar um local para passar a noite. O posto onde parei estava vazio quando cheguei, e levei isso como um sinal de que teria uma noite tranquila. Estava realmente ansioso para uma boa noite de sono, após um longo dia na estrada. Assim que estacionei, me preparei rapidamente para dormir. Tranquei as portas e verifiquei se tudo estava seguro antes de fechar minhas cortinas opacas e deitar. Em questão de minutos, eu já estava dormindo. Estava acostumado a ser acordado no meio da noite por barulhos altos, como caminhões sendo ligados ou pessoas batendo portas, então, a princípio, não me importei muito quando ouvi um estrondo alto vindo de fora do caminhão, que me despertou. Não me levantei imediatamente, pois achei que fosse algo normal. No entanto, enquanto estava deitado, percebi um som estranho de batida que parecia vir do outro lado da cabine. Lentamente, sentei-me e continuei ouvindo a batida, e nesse ponto, eu estava quase certo de que alguém estava batendo na porta do meu caminhão. Levantei-me e me preparei para olhar pela janela e ver quem estava lá, mas quando coloquei a cabeça para fora da parte traseira da cabine, não vi nada. Olhei pelas janelas do lado do motorista e do passageiro, mas não havia nada à vista. O que foi ainda mais estranho foi que não havia mais ninguém no posto de descanso. Parecia que eu estava completamente sozinho. Sentei-me de volta na cama na parte traseira da cabine e tentei entender o que poderia estar causando o barulho, mas, por mais que tentasse, não consegui compreender. Tentei ignorar a situação e deitar novamente, mas assim que minha cabeça tocou o travesseiro, o som voltou. Desta vez, acompanhado do ruído de metal sendo arrastado. Não perdi tempo, pois agora achava que alguém estava danificando o meu caminhão. Pulei da cama, dirigi-me à frente da cabine e olhei para fora, mas mais uma vez, não vi nada. O que foi ainda mais estranho foi o sentimento de apreensão que me dominou quando fui abrir a porta. Queria sair e verificar a carga na parte de trás para ter certeza de que ninguém a havia mexido, mas, por algum motivo, não consegui me forçar a fazê-lo imediatamente. Fiquei com a mão na maçaneta da porta por bons 2 minutos antes de finalmente abri-la. Assim que pisei fora do caminhão, não me senti mais sozinho naquele estacionamento. Continuei olhando por cima do ombro, com a sensação de que alguém estava me observando, mas não importa para onde eu olhasse, não conseguia ver nada. Até olhei embaixo do reboque para ver se alguém estava escondido ali, mas não havia ninguém. Dirigi-me até a parte traseira do reboque para garantir que ele estava trancado e, quando vi que estava seguro, voltei rapidamente para a parte da frente. Planejava sair do posto de descanso o mais rápido possível, mas, enquanto estava no assento do motorista, parecia que não conseguia me sentir confortável. Era como se eu tivesse medo de olhar para fora da janela, com medo de ver o que estava me atormentando. Em um ponto, percebi que estava tremendo fisicamente. Não preciso dizer que saí do posto de descanso o mais rápido que pude e fui para o posto de gasolina mais próximo, onde fiz todas as verificações diárias no caminhão e, em seguida, comecei minha entrega naquele dia. No entanto, durante todo o dia,
Não consegui parar de pensar no estranho barulho de batida e raspagem. Eventualmente, cheguei a um ponto em que tinha me assustado tanto que não consegui forçar a ficar no caminhão. Felizmente, superei isso eventualmente, mas até hoje, pensar naquela noite me arrepia. Ainda sinto arrepios ao lembrar disso. Em meu primeiro ano como caminhoneiro, costumava ficar perplexo com a quantidade de histórias que ouvia sobre pessoas tentando assaltar motoristas de entregas e roubar suas cargas. Havia até um período em que fui autorizado a ter uma arma de fogo na cabine comigo, apenas como precaução em caso de emergência. Felizmente, nunca precisei usá-la, mas isso não significa que nunca tenha enfrentado momentos assustadores. Na verdade, a pior situação que experimentei ocorreu durante um trabalho que me levou a percorrer todo o estado de Nova York ao longo de uma semana, transportando cargas de um depósito para outro. Nunca vou esquecer disso. Cerca da metade da semana, acabei pernoitando em um posto de descanso nos arredores de Syracuse. Fiquei surpreso com o quão agradável era e, devido ao número de outros caminhoneiros que estavam lá, achei que era um local seguro para estacionar durante a noite. No entanto, eu estava enganado. Preparei o jantar em um fogão portátil que sempre carregava comigo e depois guardei tudo antes de ir para a cama. No entanto, ao trancar as portas e fechar as janelas, percebi que algumas pessoas estavam próximas dos banheiros. Não consegui determinar se estavam acompanhadas por alguém, e, devido à minha paranoia, decidi sair da cabine e verificar novamente se a carga estava segura na parte de trás do caminhão. Tudo estava em ordem, e fui para a cama pensando que estaria tudo bem. No entanto, antes mesmo de conseguir pegar no sono, comecei a ouvir o que eu sabia que eram passos do lado de fora do meu caminhão. Sentei-me e comecei a calçar os sapatos, me preparando para enfrentar o que achei que seriam pessoas mexendo com o caminhão. No entanto, como não ouvi ninguém falando, achei que estavam apenas passando. Deitei-me novamente e consegui cochilar por algum tempo antes de acordar com o som inconfundível de alguém abrindo a porta traseira do meu reboque. Saí da cama e decidi avisá-los de que estava acordado antes de confrontá-los, para que eles esperançosamente fugissem. Isso funcionou. Acendi as luzes do caminhão, e assim que perceberam que alguém estava acordado na cabine, todos correram. Fiquei observando pela janela do lado do motorista enquanto eles fugiam em direção à floresta que cercava o posto de descanso. No entanto, esperei mais um minuto antes de sair para fechar o reboque, apenas como medida de segurança. Quando achei que estava tudo certo, corri rapidamente para a parte traseira do caminhão, mas antes de chegar lá, pude ouvir o som de pessoas conversando. Ouvi alguém gritar: "Ele está bem ali, temos que ir agora." Eu sabia que não podia perder tempo. Corri até a parte traseira do caminhão e fechei a porta do reboque com força antes de correr de volta para a cabine. Pude ouvir o som das pessoas correndo em direção ao caminhão, e, ao entrar e fechar a porta, senti que alguém a segurava e tentava impedir que ela se fechasse. Usei toda a minha força para puxá-la e consegui trancá-la antes que eles conseguissem abri-la. Peguei as chaves na parte de trás da cabine, onde estava dormindo, e liguei o caminhão. Durante todo o tempo em que fazia isso, fui bombardeado pelo som das pessoas do lado de fora batendo nas janelas, como se estivessem tentando quebrá-las. Consegui dar partida no caminhão e sair da vaga de estacionamento a tempo, porque, enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor e vi um dos agressores segurando uma pedra grande, que eles provavelmente usariam para quebrar a janela e me retirar do caminhão. Até hoje, não sei se eles queriam roubar o caminhão ou simplesmente me assaltar, mas estou feliz por ter saído ileso daquele posto de descanso.